Olá, vamos dar início a mais um programa Estúdio Rural. Hoje o nosso convidado é Alessandro Ragazzi, ele é da Ragazzi Advocacia. Nós vamos falar a respeito do Código Florestal, compra de terras por estrangeiros, o assunto que está aí na moda, permeando a imprensa de uma maneira geral. Doutor Alessandro, muito obrigado por tua presença aqui nos estúdios do Canal Rural. Eu que agradeço a oportunidade de falar a você e aos seus telespectadores. Obrigado. Doutor Alessandro, Código Florestal é uma novela, ora parece científica, ora parece de terror. Como está essa situação e o que o senhor acha sobre o aspecto jurídico, essa nova disciplina de ocupação ambiental no Brasil? Veja, né, Daúde, uma matéria tão técnica e tão importante para o país, e acho que a discussão está sendo muito pouco técnica e muito política. O projeto do Código Florestal, um código de 1965, e o projeto novo, relatoria do Aldo Rebelo, que tramita no Congresso Nacional desde 1999, ou seja, há 12 anos. Uma lei de tamanha importância para o Brasil não pode ficar tanto tempo tramitando. Em 12 anos, muitas coisas aconteceram no nosso país, a modificação na propriedade rural foi decisiva, nós tivemos aí alterações substanciais no desmatamento e também no reflorestamento, e eu acredito hoje que a discussão é muito mais política do que técnica. Muitas pressões de ambos os lados, né? Vulgarmente ruralistas e ambientalistas, discutindo com muito pouco embasamento técnico, essa é a verdade. O que o senhor acha da proposta do relator Aldo Rebelo? Quais os pontos que o senhor poderia citar como relevante ou como polêmico? A proposta do Aldo é uma proposta que flexibiliza muito a propriedade rural. E talvez por isso, objeto de tantas críticas por parte dos ambientalistas. Nós temos alguns pontos, em especial, relativos às APPs, as áreas de proteção permanente, e também a reserva legal, também a possibilidade, a outorga de poderes aos estados para legislar em caráter específico relativamente ao reflorestamento de algumas áreas, e a tão famosa, a tão comentada anistia aos supostos desmatadores. Eu tenho para mim que os extremos não devem ser observados. Eu sou sempre do meio termo. Eu gosto do equilíbrio. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A proposta do Aldo é uma proposta moderna, é uma proposta que, se cumprida, ela vai atender aos interesses da nação, mas, claro, como toda proposta polêmica, sofre pressões de ambos os lados. O senhor vê nessa proposta algum ponto que incentiva o desmatamento? Eu não vejo na proposta do Aldo, particularmente falando, algum ponto que incentive o desmatamento. É claro que é uma proposta benevolente com os produtores rurais. A comparação entre o texto do Código Florestal atual e a proposta do Aldo Rebelo, ela beneficia os produtores rurais. Mas acho que nada mais justo. A gente conversava bastante a respeito essa semana, e a informação que nós temos é de que, a prevalecer a legislação atual, cerca de 90% da produção agrícola brasileira está em caráter de ilegalidade. Porque não é possível, principalmente aos pequenos produtores rurais, atender às diretrizes da legislação atual de APPs e de reserva legal. Nesse sentido, a proposta do Aldo é uma proposta moderna, que beneficia os produtores rurais, mas acho que mais do que isso, beneficia o Brasil, beneficia a produção. É anistia. Ponto fulcral, né? Os ambientalistas dizem, vamos perdoar os desmatadores, né? Vamos apoiar que o Brasil perca as suas terras e o seu bom meio ambiente. Eu acho que o problema não é atual, o problema vem há décadas. O desmatamento no Brasil não começou hoje nem ontem, há muito tempo nós temos isso. Então a gente tem que encarar uma realidade. Não sou a favor de perdoar desmatadores. Entretanto, a realidade nos mostra que a recomposição de algumas áreas, ela tem efeito muito mais salutar do que a própria punição. A proposta do Aldo prevê justamente isso.
para infrações administrativas ocorridas até 22 de julho de 2008, data em que entrou em vigor o decreto que regulamenta a lei de crimes ambientais, haveria essa anistia. Eu acredito que com a obrigação, com a compulsoriedade do cumprimento do projeto, obrigar-se-iam os grandes e médios produtores rurais a recomporem as suas APPs e áreas de reserva legal. O que precisa é ter cumprimento da nova lei. Tendo cumprimento do projeto, eu acho que a gente reduz o desmatamento doravante. Isso vem de encontro com o desejo dos ambientalistas e do próprio governo, que está irredutível nessa questão. Ao invés de você pagar uma multa, você recompõe, que é o interesse de todos, ou seja, preservar as nossas florestas, não é isso? Nesse ponto, a posição do governo me parece antagônica, né? Mas aqui, cá entre nós, né? Por que o governo insiste nessa tese? O senhor, como visionário, o que o senhor acha disso? O que está por trás disso? Vamos lembrar que o ano passado nós tivemos eleições presidenciais e a grande estrela lá das eleições presidenciais não foi nem Dilma nem Serra, foi Marina Silva. Foi a grande estrela em ascensão nas eleições. Foi a grande vitoriosa, digamos assim, com quase 20% dos votos válidos. E é uma ambientalista. Então, um dos fatores, eu acredito que seja esse filão. O mundo hoje... Esses eleitores de Marina Silva que o governo quer, de uma certa forma, preservar, mantendo uma incoerência em relação à produção. Eu acredito que isso é incoerente, principalmente em tempos de fome zero. Veja bem, desde a era Lula, se fala muito em erradicação da pobreza, em erradicação da fome. Ora, a prevalecer a vontade dos ambientalistas, nós teremos um forte prejuízo para a propriedade rural e para a produção de alimentos. Produção de alimentos forte significa alimentos mais baratos. Alimentos mais baratos significam uma população de baixa renda melhor atendida. É a lei da oferta e da demanda, não tem segredo. Agora, doutor Ragazzi, um questionamento. O governo, ele dá a entender que o desmatamento no Brasil tem origem na produção rural. Quer dizer, os produtores rurais que são os grandes destruidores das nossas florestas. Como o senhor vê isso? Os produtores rurais têm culpa neste ponto, mas não são nem de longe os únicos culpados. Nós temos também as grandes ocupações urbanas que interferem em áreas de proteção ambiental. É muito fácil... Se esse código for aprovado, como é que vai ficar a Marginal Tietê? Como é que fica, né? Como é que fica essa área de proteção de 30 metros para cada lado? Não tem como cumprir. Aliás, esse é um dos grandes defeitos que eu acredito na discussão desse código. Código novo que não é perfeito, tem algumas falhas técnicas, chama de área aquilo que não é área, aquilo que é linha reta, mas isso é uma outra questão. Acho que a discussão ela tem sido travada do ponto de vista muito mais político e acho que essa pressão não é boa para o Brasil. Eu acho, antes de mais nada, que a solução seria um estudo técnico mais aprofundado, ao invés de simplesmente vamos levar à votação. Eu tenho dúvida se os nossos deputados e senadores estão preparados para votar um projeto dessa magnitude. Perfeito. Já nós vamos para o intervalo, mas antes eu gostaria de fazer uma colocação. O governo, ele acha e quer colocar, ou a sociedade, os ambientalistas, apostam que essa nova proposta de um código florestal resolveria a questão do desmatamento, né? Eu sempre gosto de fazer uma comparação, é a mesma coisa nós acharmos que um novo Código Penal vai resolver a criminalidade no Brasil. Essa relação, juridicamente, ela tem sentido? Do ponto de vista jurídico, nós dizemos que o direito é a ciência do dever ser. O que significa isso? Não adianta norma jurídica se não há cumprimento da norma jurídica. E não há punição. E se não há punição efetiva. Existe um artigo no Código Penal que diz: matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Significa que por conta dessa lei ninguém mais mata ninguém? É claro que não é assim. Se matar, deverá ser punido. Portanto, se desmatar, deverá ser punido também. O que nós precisamos é efetividade no cumprimento dessa norma. Perfeito. Dr. Ragazzi, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fique aí.